Olá, bom dia. Hoje estamos aqui para continuar nossas conversas sobre linguagem escrita e a pandemia, esse momento maluco que a gente está vivendo. Hoje vamos conversar com um grande artista da palavra, Mário Bortolotto, para falar sobre a força da palavra, né? Ele é um artista que caminha aí por vários gêneros literários e vem contar um pouco para a gente como é que é essa escrita em tantos gêneros literários, com um certo, digamos assim, com uma certa preferência aí pelo teatro. Dramaturgo, poeta, Imari, compositor, cronista, romancista, um homem das letras e do palco. Vamos esperar o Mário entrar para conversar conosco sobre tudo isso. Bom dia. O Mário entrou. Oi, Mário. Fala, Paulinha. Tudo bom? Tudo certo? Conseguiu acordar aí para estar aqui? Mais ou menos. Meio zumbi ainda. Obrigada por você ter vindo. E aí? Bom, tá meio. Acho que você tem que deixar o celular parado aí, né? É, tô Consegue? tentando. Tá. Tá. Usar ele perto de alguma coisa aí, acho que é melhor, assim, na mesa, sei lá. Agora você tá de Aí, ponta tá, cabeça. Não, tá você de tá ponta torto. cabeça? Você tá de lado, assim. Isso. Hum, Assim. Eu encosto ele aqui põe em cima de uns livros, coloco encostado e pronto. uhum. Peraí. Deixa eu ajeitar essa merda aqui. Assim fica bom. É o Como é cabo uma mesmo hora, que você vai atrapalha. cansar. É. Ah, tá. Uhum. Aí tem que encostar. Você tá de Pode fone, ser, né? vai. É, tem Tá fone, bom. aí o cabo atrapalha. Tá. Tá. Tá bom. Bom, vamos começar então falando um pouco desse título que eu sugeri para nossa conversa, que é a força da palavra, né? Você escreve em diversos gêneros literários, teatro, composição, poesia, romance, enfim. Queria que você falasse um pouco dessa questão da força da palavra, Mário, que te impele a escrever, e também essa questão dos diversos gêneros, como é, assim, você, enfim, a palavra vem para você, daí você fala, bom, isso aqui dá uma poesia ou uma peça, como é que tem essa escolha dos gêneros e o que que te impele a escrever durante tanto tempo, tantos anos aí da sua vida? Na verdade, assim, desde pivete, pra mim, escrever é uma coisa que me salva, né? Assim, então, todos os dias eu escrevo alguma merda, assim, não me prenda exatamente, tem que escrever sobre isso. Agora eu vou escrever um texto de teatro. Na verdade, é o que me estimula no momento, né? E às vezes eu tenho muito texto começado que eu parei, assim. Eu começo, estou entusiasmado um dia, no dia seguinte já estou meio broxado com escrever aquele texto. E aí passo para outro. Tem um arquivo cheio de textos assim que não foram para frente. Mas é assim, o grande barato é estar escrevendo, né? E aí tem épocas, né, que eu consigo ficar mais ligado, assim, igual essa época de pandemia, por exemplo, que eu estou aqui preso em casa, então eu tento me disciplinar um pouco mais nesse sentido de escrever, né? Quer dizer, então eu falei, pô, vou acabar escrever meu romance e escrevi. Então todo Escreveu? dia eu Acabou? parava, acabou. Eba, Tá pronto. Oi? eba, E que aí bom. eu vou agora, é, e aí eu vou mandar para a editora agora, né? Tem uma editora já interessada. E aí já vou mandar, vou revisar o livro, já vou mandar, já pelo menos um trabalho, já passo para frente. E agora estou mergulhado no texto de teatro, também para terminar esse texto. Texto E é novo. assim que eu trabalho. É, um texto novo, que já, na verdade já estava há um tempo já, eu estava já trabalhando nele um pouco, assim.
Uhum. algumas ideias. Mas aí agora é assim que eu vou terminar mesmo. Resolvi que vou fazer igual romance, vou me disciplinar e vou trabalhar só em cima dessa peça até terminar a peça. Porque senão, se Ah, eu que começar a bom. dispersar também, aí fudeu. Aí eu escrevo outras coisas, acabou. Que bom que você está conseguindo escrever na pandemia. Para mim tá difícil me focar em alguma coisa. Ah, mas você É, tem compromissos todos os dias de estar aqui falando com a rapaziada. as lives são uma janela para o mundo. Na verdade, isso é bom, não é ruim. É. O, o João Maria, ele perguntou se esses textos engavetados, se você volta para eles, se você termina e fala agora não, e depois você consegue voltar para esses textos, ou acaba esquecendo eles lá. Como é que é essa relação com os textos inacabados? Geralmente eu esqueço. Mas aí eu tô mexendo aqui no computador e vejo, porra, tem esse texto aqui e tal. Aí se eu tiver no barato, eu acabo continuando a trabalhar com ele e tal. E de repente eu termino. Mas é Uhum, muita coisa, assim, que eu deixei pela metade, deixei duas linhas, assim. E, na verdade, eu uhum. tenho que ficar pesquisando os arquivos aqui, né? Poemas, contos, tem de tudo aqui, né? É, textos Imagina. inacabados é o que eu mais tenho. E como é que é isso, Mário, de você, nessa obra ela conversa entre si, né? Tem uma poesia que vira peça, tem uma letra de música que vira um título, sei lá, tem um título de música, de peça que depois vira uma música. Como é que é esse entrecruzamento entre esses gêneros literários dentro da sua obra, assim? Aquilo lá, você fala, "Pô, essa poesia eu escrevi, mas isso dá para virar, sei lá, uma música. Como é que faz? Como é que é esse movimento dentro da sua própria obra? É, acho que vai de acordo, assim, com as solicitações, né? Assim, aí alguém me liga e fala assim, ah, Mário, escreve um texto aqui para publicar no Jornal de Poesia. Eu falo, puta, e agora? Aí eu vou pesquisar aqui, tem uma porrada de coisas aqui já começadas, assim. Às vezes tem uma letra de música que vira poesia, e tem poesia que vira letra de música, quando um amigo meu, também compositor, pede para mim uma letra, aí eu vou no arquivo de poesia, que eu, nossa, a poesia aqui não é poesia, isso aqui é uma letra de música e tal. E de repente eu vou lá, trabalho na letra e mando para ele, quer dizer, então, o importante é ter esse arquivo aqui sempre trabalhando nele, né? E às vezes você escreve um post para o Facebook, escreve e aí da lista você tem um verso, às vezes, de um poema, de um texto, que você nem sabia que é meio. Assim, você não sabe que se aquilo lá serve para uma letra de música, você está escrevendo para um post de Facebook. E aí daqui a pouco você fala assim, pô, isso aqui é um poema, isso aqui dá para transformar num poema, dá para transformar numa letra. E aí é isso, né? Ou então, às vezes você descobre só um pensamento meu que eu tive naquele dia, acordei bêbado e fui trabalhar e tal, fui escrever. E fala, porra, esse pensamento aqui, essa ideia aqui, dá uma peça de teatro, né? Aí daqui a pouco você tá Uhum. lá escrevendo diálogo. É assim. As coisas vão É puxando, um né? método meio anárquico, assim, de trabalhar, mas eu acho que é o único jeito. Minha vida é meio anárquica, né? Então, eu não Uhum. consigo ser um cara disciplinado. Eu tô trabalhando para ser disciplinado agora, durante essa época de pandemia, né? Uhum. Porque, na verdade, assim, não Bom, há nada que me disperse muito, assim. Além da vontade de ver um filme, de vontade de ler um livro, não tem nada que me disperse, assim. Meus amigos, assim, não aparecem aqui pra gente encher a cara. Então, não ficam me convidando pro bar, porque sabe que não adianta que o bar tá fechado. Porque fechado. caso contrário é triste, né? Assim, as pessoas toda hora estão ligando, e falam, e aí, vamos beber? Aí, dando 2 minutos, eu já decidi que eu vou beber, né? Então, aí Bom, é como essa foda. vida anárquica, você tem tanta essa obra tão grande, né, Mari? Imagina se não fosse. É. O Wesley, ele perguntou se você pensa em reeditar o Mamãe Voltou do Supermercado e perguntou um pouco também como é que surgem os títulos, né? A gente já conversou um pouco sobre título, que seus títulos são super poéticos, às vezes são pequenas poesias, assim, né? Seus títulos são super bacanas, enfim. Ele perguntou um pouco como é que surgem esses títulos. Acho que aquela história sobre título que você me contou é bem legal, da onde veio, onde você falou do seu primeiro título que você achava bonito de um livro. E se você pensa em reeditar o Mamãe Não Voltou do Supermercado, que é o seu romance, né? Uhum. É o meu primeiro romance, eu tenho dois, né? Eu tenho Mamãe Não Voltou do Supermercado, que é um romance policial, meio pulp, e tenho o Bagana na Chuva. Uhum. A Mamãe Não Voltou do Supermercado já teve uma reedição,
Eu publiquei primeiro Independente em Londrina em 96, pela editora Atrito, que é a editora da minha ex-mulher, a Cris. E aí depois foi relançado pela Via Lettera, né? E também já esgotou, na verdade os dois livros já, duas edições já esgotaram. São edições pequenas também, não é nada demais, não sou nenhum best-seller. Esgotaram porque eram pequenas as edições. E já esgotaram os dois, agora sim, lógico. Se quando pintar outro editor interessado em relançar o livro, eu tenho mal vontade de relançar. Eu gosto muito do livro, mas eu estou escrevendo a continuação dele, né? Assim, não é a É, continuação exatamente, mas é o mesmo personagem e tal, quer dizer. Eu acho que é um personagem muito politicamente incorreto, muito escroto. As mulheres odeiam esse personagem, assim, do Mamãe. O Caio, ele é escroto pra cacete. E aí é divertido escrever ele, porque você se coloca na pele dele e vai escrevendo, e vai se divertindo com as idiosincrasias dele, etc. Quer dizer, então, eu me divirto muito. Na verdade, eu estou escrevendo já o segundo livro desse personagem. Tá, deve estar com umas 50 páginas já. E, na verdade, assim, acho que depois que eu terminar essa peça, eu queria, se essa pandemia continuar, eu acho que eu vou terminar esse livro, esse pulp, esse segundo livro dessa série. uhum. Aí, o Ele negócio perguntou do também. título dos títulos que o Wesley perguntou, né? O Wesley é um Uhum. escritor do Capão, Barbosa. gente boa pra caramba, É, namorado da Majeca, grande escritor. entrevistei ele aqui também. Aqueles caras que batalham, que vendem livro na rua e mandam pelo correio, pô, eu tenho uma admiração por isso. O Vendeu Wesley três é mil legal pra títulos do caramba. livro dele, assim, Mário. Vendendo de Oi? mão em mão. Ele vendeu 3.000 títulos do livro dele, assim, de mão em mão. Não, o cara é mó batalhador, assim, bicho, de vender livro mesmo, o cara é fudido. E eu invejo isso, eu não sei vender nem. Eu costumo dizer que eu não vendo nem a Cindy Crawford em liquidação, né? Eu não tenho jeito, Fico cara, má. pra mim é difícil. Ai, ai, ai. Não, eu não sei vender, eu não sei assim, vender o meu trabalho, sabe? Igual o Wesley sabe, ele tem a manha, ele é bom nisso. Eu Uhum. assim, eu tenho lá os livros lá no bar, as pessoas vão lá, sabem que o livro tá lá, né, lá no teatro, e me procuram, e aí eu consigo vender bastante o livro lá no bar, aliás, né? É, Assim, você vende bem todo livro, né, dia Mário? vendo Esgota. bastante, assim. Esgota tudo. Rapaziada, a maioria dos livros estão esgotados. E eles me procuram lá e eu acabo vendendo. Eu autografo o livro lá na hora e tal. Mas não é uma coisa que eu sei oferecer, assim, sabe? Nunca ofereci para ninguém assim, o livro. Assim, vem, olha aqui meu livro, que bacana. Né? Eu não tenho essa manha. Mas, e a coisa dos títulos é porque puta, eu tenho um apreço por títulos muito grande, né? Desde pivete, assim, eu ficava impressionado com os títulos, né? Do Hemingway, né? Puta, o Sol Também Se Levanta, etc. Quer dizer, esses títulos eu achava bonitos. O Roberto Drummond foi um cara que me inspirou muito a escrever títulos, porque escritor mineiro, que já morreu, infelizmente, ele escrevia ali títulos maravilhosos, como A Morte de Jota em Paris, Sangue de Coca-Cola, O Dia que Ernest Hemingway Morreu Crucificado, Quando Fui Morto em Cuba, né? Tem até um título dele que eu me baseei, que é Todo Sábado à Noite um jazz toca no meu coração, que depois eu fiz à meia-noite um solo de destaque na minha cabeça, que é meio parecido, que é inspirado descaradamente nesse título mesmo. E eu assumi, sempre falei sobre isso. Que é por causa desse título do Roberto Drummond. Eu sempre fico muito ligado nessa coisa. O Nossa Vida no Vale do Chevrolet, eu tirei, pensei, porque eu estava vendo um comercial de TV comercial da Chevrolet, um cinema americano. E aí eu fiquei vendo aquela música, aquele jingle da música que ficou na minha cabeça. Não tem nada a ver, só tinha o Chevrolet mesmo, e o carro passando e tal. E eu falei, caramba, eu fiquei essa coisa assim, minha vida não vale porra nenhuma. Eu falei, pô, não vale o Chevrolet. E aí eu pensei no título, só e deixei guardado, igual eu tô falando, assim, não usei. E aí quando eu falei, pô, eu preciso escrever um texto de teatro para esse título. E aí eu Uau. falei, os personagens vão ser ladrões de carro, beleza, tá, já tenho ideia. Eles podiam ser irmãos, tá, é uma família, tá, legal. Como é que eles vivem, o que que eles trabalham, etc. E aí fui construindo essa peça de teatro e a música apareceu depois, anos depois, né, que eu já tinha escrito a peça, já tinha estreado. Eu estava em Curitiba e aí
A gente fazia uma montagem desse texto em Curitiba. Eu estava morando em Curitiba na época. E aí o diretor da peça, não era eu que estava dirigindo, falou, pô, Mário, faz uma música pra gente usar na peça. Aí eu peguei o violão e fiz a música. E acabou Uhum. assim que a música nem não foi usada. Olha só como a produção era pobre. A música não foi usada porque não conseguiram um violão para eu tocar no dia Nossa, a porra da música. E aí a música não foi tocada na peça. A peça durou 2 apresentações. uau. E aí já foi. Aí o elenco todo brigou, foi uma merda, a peça acabou. E eu acabei não usando a música na peça. Mas a música ficou, acabei gravando e virou uma música é um pequeno cult, assim, né? As pessoas, Uhum. o Saco de Ratos gravou, a Tempo Estável gravou, e eu tive até a felicidade de gravar com o Ney Lisboa, uma Uau. montagem que a gente fez lá em Porto Alegre, que a Morgana Kretzmann produziu. E aí, lá em Porto Alegre, a música entrou na peça, na montagem de Porto Alegre, né? Uhum. Eu cantando com o Ney Lisboa, que para mim foi uma grande honra. Uhum. Então, essas são É as que você histórias dos meus títulos, né? É o que você está falando um pouco que não tem muita regra, né? As pessoas perguntam muito, querem saber, né, como é que se dá essa questão da criação, mas o que você está contando é que cada uma vai sendo um pouco de um jeito, né? Então você vê uma propaganda, aí você põe o título, esse título não entra, fica guardado, vira uma música. As coisas são dinâmicas na criação literária, né? Na É. criação das obras, né? Tem muita pergunta hoje, assim, hoje eu não vou dar conta de ler todas, né? Normalmente dá, mas hoje tem muitas, assim, acho que as pessoas têm bastante curiosidade aí sobre várias questões dessa obra. Então eu vou falando na medida que dá, tá, gente? Todas não vai dar. Muitas pessoas perguntaram sobre questão aqui de influência, a questão dos autores beats, dos autores marginais. Queriam que você falasse um pouco sobre como isso te influencia, se essa é um tipo de obra que tem muita influência sobre o que você escreve. Na verdade, eu acho que eu sou uma espécie de esponja, assim, né? Porque eu me influencio por tudo que eu gosto. Assim, as Uhum. pessoas me ligam muito à literatura beat, porque a literatura beat ficou muito aclamada no Brasil nos anos 80, uma época que eu estava começando a escrever. Então existe uma identificação muito grande nesse sentido, mas eu sou influenciado por tudo, né? Tudo que aparece de novo, assim, de interessante, eu vou me deixando influenciar. Então, eu acho que a literatura beat, na verdade, assim, vai ser uma influência para a vida toda, assim como a influência de história em quadrinhos é para a vida toda, como uma influência do rock and roll é para a vida inteira. Eu só vou descobrindo mais coisas, né? Vou descobrindo mais escritores, mais história em quadrinhos novos. Infelizmente, história em quadrinhos tem aparecido pouco, né? É, Rock and roll eu ouço todo dia, quer dizer, blues. Mas são as influências que eu tenho, mas vão se renovando, porque eu estou sempre ouvindo coisa nova e lendo coisa nova, né? E todas elas eu acabo escrevendo alguma coisa que tem a ver. Mas assim, se você pegar, por exemplo, a literatura beat mesmo, acho que o único texto meu que eu posso dizer que é beat é um texto que nunca foi montado, que chama Louca Balada de Lou Reed, que é um texto de 84, que é um legal. texto que eu escrevi depois que eu li On the Road mesmo. E esse texto eu acho que é bem beatnik mesmo. Mas nunca foi montado, assim. Chegou até a ganhar um prêmio de dramaturgia, eu acho que no fez num Guarujá, uma coisa assim, isso em 84, acho. Terceiro lugar, foi quando eu ganhei uma grana pela primeira vez, assim, com Tá. dramaturgia. E esse texto nunca foi encenado, né? É o exemplo esse texto era bem beatnik mesmo, assim, né? O, os personagens eram beats e a fala deles, o jeito que eles falavam, era pegando o ritmo do jazz mesmo. Eu lembro, ficava pensando muito no Newcastle, falando aquele jeito deslocado dele de falar. Então, na verdade, esse texto com certeza. Mas os outros não, né? Quer dizer, eu acho que tem textos que é influenciado por literatura no ar, que é do Os Anjos Vão para o Céu, por exemplo, que eu estava lendo muito Hammett, Chandler na época. E eu acho que, por exemplo, Uma Mãe no Voltou ao Supermercado é muito Mickey Spillane. Quer dizer, então. E às vezes eu falo isso, eu acho engraçado quando eu falo isso,
que esse texto é muito isso. E aí tem pessoas que se confundem, acham que eu estou plagiando, olha que loucura. Quando você fala que um texto é muito isso, sabe? Esses dias atrás aconteceu um negócio engraçado comigo, porque um cara chegou para mim, eu coloquei alguma coisa do Garth Ennis, na, falando sobre o Garth Ennis, sobre o Preacher, e aí um cara falou assim para mim, falou assim, escreveu no comentário, você deve muito ao Garth Ennis, inclusive você plagiou o Garth Ennis. Uau. Aí eu peguei e falei, como assim plagiei o Garth Ennis? Falei para ele, né? Mandei a resposta para ele. Ele falou assim, não, você me falou isso, que você plagiou o Garth Ennis. Eu falei, não, nunca falei isso. Ele falou assim, não, eu assisti a peça Hotel Lancaster lá no Sátiros 1. E ele falou assim, e eu falei para você que era muito Garth Ennis e você concordou. Eu falei, bom, concordar que é muito Garth Ennis, eu achei até um elogio você falar que é Garth Ennis. Entendeu? Agora, falar que eu plagiei o Garth Ennis é diferente. Olha como é diferente as coisas. As pessoas são loucas, né? Eu falei assim, pô, você falar pra mim que uma peça minha é muito Garth Ennis, eu falei, vou tomar como um elogio. Agora, se você falar que é Uhum. um plágio do Garth Ennis, eu vou mandar você tomar no cu. Quer dizer, são duas coisas diferentes. Entendeu? Bem Porque diferente. não é um plágio, tem nada a ver. Oi? Agora, assim, se Uhum. você falar assim, puta, me lembrou o Garth Ennis, é muito Garth Ennis, eu falo, porra, meu, vou ficar feliz da vida. Quer dizer, então as Uhum. pessoas são muito loucas nesse sentido, sabe? De acharem Uhum. que uma influência é um plágio. Não, eu me influencio o tempo inteiro, mas tomo o maior cuidado para não plagiar ninguém. E quando eu acho que tem uma coisa a ver, que nem a meia-noite, a história de saco na minha cabeça, com todo sábado à noite um jazz toque no meu coração, eu faço questão de Uhum. assumir e falar para todo mundo, eu peguei aqui, entendeu? Igual quando Uhum. esse livro meu, esse tal de Amor e Outros Sentimentos Cruéis. Uhum. Título lindo também. Ah, é bacana, né? Mas assim, tem um título do Marçal Aquino que é O Amor e Outros Objetos Pontiagudos. Uhum. Tem, que parece um pouco, né? Lembra um pouco. E realmente Uhum. eu me inspirei nesse título do Marçal. Então, quando eu fui lançar o livro, o que eu fiz? Eu escrevi para o Marçal, falei, Marçal, estou lançando um livro que é assim, e é inspirado no seu título. Você se incomoda, tal? Ele falou assim, não, de jeito nenhum, Mário, tem nada a ver. O Marçal falou. Mas eu fiz questão Uhum. de colocar na primeira página do livro. Quando abre o livro, está escrito lá, esse livro, esse título foi inspirado em O Amor e Outros Objetos Pontiagudos, do meu amigo, escritor Marçal Aquino. Entendeu? Uhum. Para não deixar dúvidas. Alguém, algum idiota, e falar assim, o Mário está plagiando. Pô, plágio, caralho. Eu odeio plágio. Né? Então, O Brecht falava que é isso, mas ele falava que era roubo mesmo. Ele falava assim, tudo a gente rouba um dos outros as coisas e tudo bem. Essa linha, né, entre o que é referência ou não, é muito tênue também, né? E não tem como escrever a partir do nada, né? Acho que essa é uma grande. não, claro, você vai se inspirando. Agora, para falar que plagiar é você copiar realmente algo de outra pessoa. Eu acho muito feio Uhum. quando ninguém faz isso. Quando eu coloco um texto no Facebook, por exemplo, eu faço questão de colocar entre aspas e dizer quem é o autor. Uhum. E traduções também, as traduções tem que tomar maior cuidado quando você. Às vezes eu procuro saber quem é o tradutor, porque a tradução também é uma reinvenção em cima do original, né? Um Não árduo dá para traduzir trabalho. literalmente. É um trabalho que eu admiro muito, assim, eu não traduzo nada, porque eu sou um monoglota, mas assim, eu tenho uma admiração por quem traduz, então eu faço questão sempre de colocar a tradução desse poema é de tal pessoa, ou tradução desse texto, porque é muito feio quando você rouba alguma coisa de alguém. Uhum. É, as pessoas aqui estão querendo saber o que você está vendo. Várias pessoas perguntaram, e você podia juntar com isso. O Sandro, ele perguntou como é que vai ser, como é que você acha que vai ser escrever sobre o dia a dia, né? Porque você tem também uma obra muito, às vezes, a obra de teatro também é mais, né? Calcada mais no realismo e coisas que palpáveis e tal. Ele quer saber como é que vai ser escrever sobre o dia a dia, sobre o realismo depois da pandemia. Você acha que vai mudar muito? E também você falar um pouco o que você está vendo aí na pandemia, que várias pessoas perguntaram, de série, de filmes. Eu acho que não vai mudar nada, na verdade, né? Assim, você está trancado aqui em casa, mas as suas antenas estão ligadas em tudo que está acontecendo, né? Infelizmente está acontecendo pouca coisa interessante, porque as pessoas não estão vivendo, assim, o dia a dia nas ruas, que é o que me interessa mesmo. Mas, assim, você está ligado o tempo todo e na verdade, você está criando também, né? O tempo inteiro você está imaginando coisas.
quer dizer, não afeta nada, assim. Pelo contrário, você fica mais aqui dentro desse casulo trancado e eu acho que até aumenta a sua inspiração. Uhum. Como eu disse, assim, eu sou um cara muito expressivo, eu sou um cara que bobeou, tô na rua, tô bebendo com meus amigos, tô falando merda, etc. E aqui agora tô sendo obrigado a ficar trancado em casa. Então, na verdade, eu me inspiro muito mais aqui em casa, né? Qual foi a outra pergunta? Uhum. Não, desculpa, Paulo. Qual foi a Eu outra pergunta? perguntei, estão perguntando aqui O várias que eu tô pessoas o que você está assistindo? vendo. Série, filme, o que você está vendo nessa pandemia? E que além de escrever, você deve estar conseguindo ver bastante coisa também. É. Não, na verdade, sim, eu tô vendo coisa porque, na verdade, eu fico muito no computador escrevendo ou lendo, né? Assim, quando eu consigo fugir um pouco, eu vou assistir alguma coisa no Netflix, assim. Eu vi aquela série The Edge, que é uma série sobre um pub de jazz em Paris, que é muito bom, recomendo, achei ótima. Community também, que eu vi, que é muito inventiva, uma série sobre um rapaziada nerd numa faculdade, é muito bom. E agora tô vendo também, são três filmes espanhóis, que são filmes policiais, assim, que eu adoro filme policial. Isso é uma trilogia que tem no Netflix. Eu tô vendo agora o segundo, chama No Legado dos Ossos, que é muito legal, assim, eu não sei como é que é o nome do outro primeiro que eu assisti, tô no segundo. Sei que são três longa-metragens de 2 horas, e tô adorando, assim, com um clima no ar, assim, fortíssimo. Na Espanha, eu adoro filmes espanhóis, assim. E aí aquela chuva caindo o tempo todo, e aqueles personagens, aquele clima de crime, meio Seven, assim, né? Uhum. E eu tô adorando também, assim. Mas é sempre a hora que me sobra, assim, que eu saio do computador e falo, puta, deixa eu desligar um pouco da cabeça do computador e vou assistir alguma coisa, assim. Eu tento evitar ficar vendo muito jornal, porque na verdade é a mesma coisa toda hora. É sempre uma merda, o Bolsonaro fala mais uma bosta, sabe? Então não muda muita coisa, assim, sabe? Aí vem aquele monte de gente covarde ali que não tem coragem de falar realmente o que está acontecendo. Eu acho o jornalismo muito bunda mole, muito, muito. Não, os jornalistas não falam o que está acontecendo, né? Eles ficam ali, porque essa CNN é nojeira, né? Não dá para ligar na CNN nem na SBT e Record, assim, ó, absurdo, né? Uhum. Aí você vai ligar na Globo, que é o único. Globo e a Bandeirantes. A Bandeirantes está um pouco agora que os caras deram uma bronca na rapaziada lá que estavam tentando ser tendenciosos pro lado do bolsonarista, e aí parece que levaram uma bronca lá e começaram a fazer um jornalismo um pouco mais respeitável. Uhum. Mas mesmo assim, mesmo a Globo e a Bandeirantes, eles são todos, pegam leve demais, eles não falam real, sabe? Aí ficam ali tentando, sabe, dourar a pílula, sabe? Tinha que ter um jornalismo mais, sabe, dizer realmente o que está acontecendo, mas tá uma merda por causa disso, e porque o Bolsonaro fez isso, e porque o porra do Guedes fez isso, sabe? Tinha que ter isso, não ficar aquela, sabe, bunda molice que você vê, me cansa. Eu não consigo ficar assistindo muito jornal, dá uma passada de olho aqui na UOL, no que Uhum. aconteceu no dia de ontem, e tá muito bom para mim. O resto do tempo eu me dedico a ficar escrevendo minhas coisinhas mesmo. O pessoal está concordando aqui com você. Várias pessoas dizendo que o jornalismo não está batendo tanto quanto deveria. A Gisela Não, falou não que bate. chama trilogia Batsan. Batsan, não sei. Esse que você Ah, falou. legal, isso aí. Pode ser, É, pode ser. É que eu não tô ligado, eu começo a assistir, eu até esqueço o título. Eu sei que o segundo é No Legado dos Ossos, que é o que eu tô vendo agora, então tá na minha cabeça, assim. Eu até não tô no tá. meio do filme ainda. A Marina falou também que suas referências são ótimas. E eu queria que a gente saísse um Marina pouco Franco? aí dessa. É, ela fez Uhum. alguns comentários aqui. É minha amiga. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre a questão do palco, né? A gente está falando da palavra, da escrita. E aí, você, para além da escrita, né, você tem um trabalho de uma vida inteira no palco, né? Tanto como diretor, dramaturgo, ator, e tem um teatro, né, em São Paulo, que está fechado. Queria que você falasse um pouco sobre essa vida no palco aí, né, Mário? Como é que é tirar as palavras do papel e ir para o palco, dirigindo, atuando, e a importância desse espaço que nesse momento
tá fechado, como você falou, né? A maior parte do tempo você tá lá ensaiando, enfim. Tem a sua banda também, que você escreve música. Já pediram aqui para você falar um pouco também sobre questão de composição musical e da sua banda, da banda que você tem de rock. Como é que é essa história do palco? Como é que é a falta que ele te faz agora? Eu queria que você falasse um pouco dessa palavra que sai do papel e ganha os palcos. É, quando você escreve para teatro, você tem que tomar um cuidado. Assim. Tem muito escritor que não sabe escrever para teatro. Né? E aí o escritor é fudido, escreve bem pra caramba, você lê um puta romance dele, e aí quando ele vai escrever algo para teatro, ele empaca. Né? Ou então fica muito duro, fica muito literário. Então a escrita teatral é diferente da escrita literária. Tem que tomar muito cuidado com isso. Poeta também, sabe? Quando você vai poesia é outra viagem, conto é outra viagem. Tem que tomar cuidado em qual seara que você está trabalhando naquele momento. Então, para teatro, assim, você tem que tomar um cuidado muito grande que aquele texto vai ser falado. É um texto que tem que ser oral, tem que ser coloquial, tem que caber na boca do ator, tem que gerar um conflito a partir. Por exemplo, às vezes você vai escrever um texto para literatura e é tudo muito direto, né? Você fala uma coisa, o outro personagem fala outra, etc. Então, no teatro, você tem que inverter isso o tempo inteiro, porque na vida real você inverte, né? Então, você por exemplo, Tá. você Só, fala com você. só te perguntar, você está dizendo que na literatura, quando tem diálogo, é um diálogo mais direto, um pouco isso? E na Geralmente. dramaturgia? Uhum. Permite-se isso. Você pode também, você pode brincar com a linguagem teatral na literatura também, não tem problema nenhum, né? Uhum. Mas isso vai dar um nó na cabeça de um leitor mais acostumado a uma literatura convencional. O que eu estou dizendo para você é que em teatro existe essa. Por isso que quem lê teatro às vezes acha chato ler teatro, ler dramaturgia. Uhum. Porque dramaturgia é assim, eu falo, e aí, Paula, como é que você tá? Aí você fala, então ontem eu saí à noite, pá. Você não responde para mim exatamente assim, eu tô bem, entendeu? Na vida real a gente não faz isso. Em literaturas, entendeu? Então você tem que ter Uhum. esse jogo em dramaturgia, sabe? Às vezes você fazer uma Uhum. pergunta, você, ah, por que isso? Aí outra pessoa, por que isso? A pessoa que me pergunta, por que isso? Responde, entendeu? Responde com a pergunta. Mas isso é Uhum. jogo teatral, porque na vida real é assim. Então, assim, quando você escreve para teatro, você tem que escrever dessa maneira. E aí um escritor que está acostumado a ir para frente com o texto, né? O texto tem que deslizar e tem que contar a história para um cara que está sentado lendo o livro, ele não vai perder tempo nessas digressões assim, que são coloquiais, que são orais, né? Que fazem parte da nossa vida, que a gente usa em teatro. Assim, é um truque de dramaturgia. Não é um truque, não, que tem que ser assim, porque senão o Uhum. texto fica chato, sabe? O texto de teatro, assim, o texto de teatro permite-se pausas o tempo inteiro, muitas reticências, né? Porque o personagem está pensando. Em literatura você não usa isso, né? Uhum. Então você coloca muita reticência, às vezes o diretor não respeita as reticências que o autor, você que também é dramaturga sabe disso, o diretor pega a porra do texto e não respeita a reticência. Você colocou reticência lá porque tem um motivo para colocar. Porque naquele Uhum. momento o personagem está hesitando em falar, né? Ele está procurando a palavra que vai na vida, eu conversando com você aqui, às vezes eu procuro assim, essa palavra não serve porque eu vou dizer para Paula. Então, assim, no teatro, quando você vai escrever um texto de teatro, você exemplifica isso no texto de teatro. Então é muito diferente escrever para teatro e escrever para literatura. Mas eu penso assim, né? Uhum. E as composições? Como é que se dá as composições musicais que você também faz, né? Como é que é essa escrita? É igual da Assim, poesia? Já perguntaram até, só para pôr uma pergunta, eu não lembro quem perguntou, mas perguntou também entre a questão da poesia e da música, se são semelhantes, se a escrita é parecida, qual é aquela. Por que uma poesia vira música e outra não? né, eu não sei, a coisa da poesia, principalmente, é um mistério, assim, porque você escreve pensando em poema, e aí tá lá. De vez em quando você resolve pegar o violão, abrir um livro de poesia e começa a tocar e funciona.
E tem poemas que não funcionam. Você não vai encontrar a melodia para aquele poema nunca. E às vezes um outro amigo meu vai pegar esse poema e vai transformar. Assim, eu fico chocado às vezes que tem o Serginho Serra pegou Serginho Serra, que é guitarrista do Coco Barão Vermelho, etc. O Serginho, ele pegou um texto meu, que é um texto em prosa que eu publiquei no Facebook, chama Massacre. E eu disse, olha, eu fiz uma música para um texto seu, um poema seu. Eu fui ver o Massacre, eu falei, mas caramba, como é que você conseguiu colocar uma música nessa porra desse texto literário, assim, difícil pra cacete? Ele colocou e ficou bom pra caramba. Então acontece muito isso, assim, às vezes, sabe? Às vezes, quando eu não componho a música, às vezes, assim, o Brum, que é meu parceiro, o Amalfi também, que são parceiros meus de música, às vezes sento aqui com o violão no chão e começam a tocar uma harmonia qualquer e rapidamente eu penso num poema que eu escrevi há muito tempo, eu vou lá no arquivo, eu acho, e falo assim, eu acho que dá para encaixar isso aqui. Começa a cantar em cima da harmonia que eles estão fazendo. Então, assim, é tudo muito estranho, né? E é muito legal isso, é porque, na verdade, é isso que é impressionante, que deixa a gente entusiasmado pela vida, entusiasmado pela criação, né? Porque a criação tem essas loucuras, assim, né? Você não tinha pensado em fazer isso, e de repente aquilo serviu para outra coisa. Aquilo se transformou, eu fico entusiasmado com o ato de criação mesmo, assim. É, eu tinha perguntado um pouco sobre a questão do teatro, né? Você tem o teatro que está fechado. Como é que ter um teatro influencia para você? Você escreve mais ou menos, porque você tem que gerenciar aquilo também. Como é que é ter um teatro? Como é que você tem um grupo, né, super longevo de muito tempo? Você tem que gerenciar tudo isso. Vocês estão fazendo um monte de ação para o teatro poder se manter nesse momento super complicado, né? Queria que você falasse um pouco É. como é ter um teatro, né? Essa história do palco ali, enfim, tá à disposição, né? Existir. E também como é que é gerenciar um espaço nesse momento. Eu acho que ter um teatro obriga você a trabalhar mais ainda, né? Muito. Uhum. Porque você tem que, que alimentar esse espaço o tempo todo de trabalho, assim, para o teatro continuar andando. Então, por exemplo, eu estava um tempão sem escrever para teatro, assim. Isso, depois que eu escrevi música para Ninar Dinossauros, por exemplo, eu fiquei um tempo sem escrever para dramaturgia. E aí, quando em 2000 o último fomento que a gente pegou foi uns 7 anos. Foi antes de abrir o teatro, né? Foi o último projeto de fomento que a gente pegou. 7 anos. É o tempo do teatro. E oi? Foi quando É, a é o gente tempo pegou o do teatro. teatro. Uhum. E aí eu tinha que escrever, que no projeto tinha 3 textos inéditos, né? Então eu fui obrigado a escrever. 3 peças, né? É, eu tive a sorte até de poder adaptar o Mulheres, que eu já matei um, né? Eu adaptei o Mulheres do Bukowski, e aí eu escrevi Quartos de Hotel e escrevi O Inferno em Mim. Porque, na verdade, eu era obrigado a escrever para esse projeto. Então, assim, é legal quando também eu sou obrigado a escrever, sabe? Porque aí eu vou Uhum. lá e escrevo mesmo, sabe? O Tudo Que Dói também foi escrito meio assim. Eu tinha muito tempo essa ideia do Tudo Que Dói na minha cabeça, só que eu não escrevi, eu escrevi outras coisas, sabe? E aí o projeto foi aprovado para a montagem dessa peça em particular, e aí eu fui obrigado a escrever, eu fui escrever, quer dizer, então, quando me obrigam a escrever também é muito bom, assim, né? Quando alguém me fala assim, Mário, entrega um texto. Eu trabalho muito nesse sentido de ser obrigado, assim, porque se bobear, como eu disse no começo da nossa conversa aqui, eu vou escrevendo assim, né? Quer dizer, escrevo um trecho aqui, um trecho ali, de uma coisa, vou escrever um poema, e aí quando você vê, está tudo disperso, está tudo um monte de arquivos do computador, nada terminado. Então, quando me obrigam a terminar alguma coisa, é muito bom para mim. Porque aí eu vou lá Uhum. e disciplino, e como eu fiz com o romance agora. Eu falei, eu vou escrever essa porra desse romance, vou terminar. Uhum. Porque senão eu morro daqui a pouco e o romance não termina, Vai. sabe? Então, O que que é isso?
É, então, eu te perguntei também um pouco sobre como é que é o gerenciar o teatro aí no dia a dia, né? Uma coisa que você fala bastante, o teatro está lá, muita gente vai, tem o bar, mas tem mais gente no bar do que dentro do teatro. Como é que é gerenciar esse espaço? Como é que vocês estão fazendo nesse momento? Se as pessoas quiserem ajudar a manter o teatro também, como é que dá para fazer? Queria que você falasse um pouco desse momento aí, É assim, desse a gente. gerenciar o dia a dia do teatro. Então, na verdade, no momento tá o Marcos, o Lucas e eu. A gente está cuidando lá do Marcos Gomes e o Lucas Maior, que são dois dramaturgos amigos, e eles que estão junto comigo lá no cemitério de automóveis. Que eles também, é legal que eles são dramaturgos também, eles escrevem, eles dirigem. Então a gente tem bastante material para colocar o tempo todo lá em cartaz, né? Quando não é um texto meu, é um texto deles. E também a gente também abriga textos de outros amigos, né? Que pedem para apresentar peças lá, tal. Então, na verdade, assim, tem programação de terça a domingo lá o tempo todo, quer dizer, então, e é o único jeito de manter o teatro funcionando, né? Uhum. Ter programação o tempo todo, o que vai ser muito complicado com essa coisa da pandemia agora, né? Porque mesmo que o teatro possa reabrir, assim, que liberem para a gente reabrir, eu não sei quem é que vai assistir, sabe? As pessoas não, se o público não for, a gente vai falir em uma semana, quer dizer. Então, é muito complicado a história com essa pandemia agora, que a gente trabalha muito lá, mas a gente depende do público e depende muito do bar para sustentar o Uhum. teatro. O teatro é pequeno, o teatro tem 32 lugares. Quer dizer, mesmo que eu lotar todo dia o teatro, inclusive a bilheteria do teatro é para o elenco que tá trabalhando na peça. Eu não posso Uhum. chegar e pegar essa bilheteria e fazer, essa bilheteria que é nossa para o teatro. Não, a bilheteria é para os atores, é pro diretor, para a rapaziada que está trabalhando. A gente pega 10% só para o teatro, da bilheteria. O resto é pro elenco, porque senão o elenco não ganha nada, né, coitado? Já é 32 lugares, não dá porra nenhuma, né? E aí você vai ter que te pegar esse dinheiro aí, não há como. Então, quer dizer, a única fonte de renda nossa, real, do teatro, para manter o teatro, é o bar, né? Que na verdade a gente sempre empata. Eu vou falar sinceramente para você, assim, não é nada que eu tô há 7 anos no teatro, eu não ganhei um centavo no teatro. Assim, do bar, do teatro. Às vezes eu ganho com um projeto tal que tem uma parte que é o cachê do diretor, ou do autor, etc. Então, assim, beleza. Mas eu nunca ganhei, assim, da manutenção do espaço, assim, do trabalho que a gente tem no bar, e do aluguel da sala de ensaio, etc. Nunca peguei um centavo para mim, porque não sobra. Até adoraria pegar. Eu estou trabalhando lá o dia inteiro. Mas não sobra, porque a gente tem que pagar tanta conta ali, que no Uhum. final, às vezes, muitas vezes, a gente tem que tirar dinheiro do bolso para colocar no teatro, para poder manter o teatro aberto. Né? E Nunca por que sobrou ter? dinheiro. Então, por que ter? Por que manter? Qual a importância assim, para sua escrita, para a vida né, de diretor, enfim, ter esse espaço é muito importante, mesmo com todo esse perrengue. Eu acho que é importante porque é o nosso play center, né? É ali que a gente se diverte de verdade, né? Pô, porque escrever é um martírio, assim, por mais que eu goste de escrever, é uma tortura. Você fica o tempo todo se martirizando. Puta, esse texto tá uma merda. Caralho, quando é que eu consegui terminar isso? E você fica o tempo todo se torturando, quer dizer. Aí quando você vai lá pro teatro, é que é divertido, né? Quando você começa a ver a Uhum. peça sendo levantada e as pessoas vindo assistir, etc. E quando acaba a peça, você poder sentar na mesa do bar e conversar sobre vários assuntos, não só sobre a peça que as pessoas assistiram, mas conversar merda mesmo, conversar sobre cinema, conversar sobre literatura, etc. Essa é a parte divertida minha vida é isso, né? Quer dizer, então ter Uhum. o teatro é bacana por isso, não para eu ganhar dinheiro, porque realmente eu não ganho, né? Eu não Uhum. ganho. O pouco dinheiro que eu ganho para meu sustento é de trabalhos que eu faço fora do teatro, né? Uhum. Então, quando me convidam para dirigir uma peça no Sesc, etc. Aí eu ganho uma graninha e consigo viver 3, 4 meses com aquele dinheiro lá, entendeu? E aí eu vou me Uhum. divertir com meus amigos lá montando peça. Então, mas assim, não visando lucro, porque eu sei que não dá para ter lucro no Uhum. teatro. Então eu tenho o teatro assim para a gente poder se divertir com os amigos se quando eu falo divertir parece uma coisa meio frívola,
Mas não é divertir fazendo arte, né? Divertir fazendo, trabalhando com cultura, que é o que a gente, que é o que a gente gosta de fazer, né? Uhum. Podendo proporcionar que as pessoas assistam shows de música lá dentro, que tenham lançamentos de livros lá dentro do teatro, né? Que tenha peças novas acontecendo, peças minhas, peças do Marcos, do Lucas, peça sua, peça de outros dramaturgos que apareçam. Falando assim, ó, Marião, deixa eu fazer a peça. E claro, vamos fazer aí, cacete. Entendeu? Quer dizer, você ter esse lugar que é possível, senão você escreve um texto, e aí eu falo assim, puta, eu quero fazer essa peça, mas onde eu vou fazer? Você tem que pensar no projeto, pensar em alugar um espaço, conseguir dinheiro, fazer. Aí você fica um ano só num projeto só, né? Uhum. Um ano pensando em montar uma peça. Quer dizer, lá Uhum. não, lá a gente monta 10 peças por mês, se deixarem. Quer dizer, é lógico, é sempre com a produção super pobre, é claro, mas a gente trabalha em cima disso mesmo, né? Você vai lá, Uhum. assim, vai ver peça cemitério de automóveis, não tem suntuosidade nenhuma. Claro que não tem, já não tem dinheiro, porra. Então, aí vai lá ver, é o mesmo sofá que estava na outra peça, está no sofá da peça do Lucas, está no peça do Marcos. Quer dizer, é o mesmo porra do sofá, quer dizer, porque não tem dinheiro para comprar outro sofá. Então, mas tem os atores que querem fazer, sabe? Então, os atores que se sentam naquele sofá são outros atores, né? Vocês não viram Que é o naquela que peça. importa. É outra. Entendeu? O texto que eles estão falando é um outro texto. O sofá é o mesmo, né? Mas os atores e o texto mudam, entendeu? Então é divertido por A conta luz, disso. né? Vai dando uma outra cara. Tem várias pessoas Claro. aqui, Rodrigo Contreira, Marina Franco, Estela Tobar, várias pessoas falando que vive o teatro, que o seu teatro, que ele se mantém, enfim. A Marina está dizendo que o Sofá é um ator super requisitado no cemitério. É, Aquele sofá, coitado, esse pai é um puta ator, já ia tá pegado RT do sofá. as histórias que ele tem para contar. O É. Mário, o Aí Marcelino quem tem Freire, história para contar é o sofá do Tarcísio Buenas. Não tem tantas. É o sofá do amor dele que é foda. do Padre Amor. É. O Marcelino entrou aqui e aí falou, perguntou, disse que você é um excelente diretor de atores e atrizes, e falou que você pega, às vezes, muitos amigos, né, e que nunca tinham pensado até entrar no palco e vai para o palco. Entrevistei o Batata aqui, falou que começou dessa forma e hoje, né, é um dos atores aí do seu grupo, e muitos outros. O Marcelino falou do Picanha, né, do Paulo de Tarso, saudoso, e perguntou qual é o segredo dessa questão da direção de ator, para você, por exemplo, também conseguir colocar pessoas que nunca pensaram em atuar e virarem grandes atores. E ele também É, sugeriu que deu o prêmio Michel para o Sofá, Marcelinho. lógico. Marcelino, vamos pensar em dar um prêmio Shell pro sofá, ele tá merecendo. Pelo menos a indicação ele já merecia, já, né? Indicação é boa. Tá certo. Então, essa coisa dos atores, eu admiro muito, assim, diretores de cinema, por exemplo, que pegam atores que nunca fizeram nada, assim, pessoas, né, como você pega um Jim Jarmusch, por exemplo, que pegou o John Lurie e botou nos Trens do Paraíso, depois no Doll by Law. O John Lurie nunca tinha feito nada como ator, né? Mesmo o Tom Waits, que tinha feito pouquíssima coisa como ator. E eu acho isso. Eu sempre gostei disso, na verdade. Assim. Eu sempre pego uma rapaziada que às vezes vai no bar beber comigo, etc. Eu falo assim, pô, brother, você podia ser um ator, podia fazer um trampo aqui e tal. Aí a pessoa fala, não, eu não sou ator. Paulo de Tarso sempre foi isso, né? O Marcelino citou aí o Paulo, e o Paulo acho que é um exemplo muito claro disso. Que o Paulo falava assim, eu achava que o Paulo era ator, assim, desde o primeiro dia que eu vi o Paulo cantando e gesticulando no bar e falando sem parar. O Paulo ele era expansivo e genial. Eu falei, meu, você é um ator nato. Ele disse, não sou ator. Eu falei, você está representando para mim agora, falando que não é ator. Olha o jeito que você falou, não é. Não sou ator. Eu disse, você é ator. E aí, quando eu coloquei ele em cena, ele relutantemente, quer dizer, falsamente relutante, porque na verdade ele relutava, mas ele era falso pra cacete, assim, né? O Paulo era uma nota de 30 centavos. E aí e ele foi, ele arrebentou, né? Porque eu sabia que ele ia arrebentar, porque ele já fazia isso o tempo todo na vida, né? Não é difícil, assim. Era só ensinar para ele como é que era no palco, né? Assim, agora que você senta aqui, agora você fala daquele jeito aqui, você sobe um pouco mais o tom de voz aqui, etc. Então a direção minha básica pro Paulo era assim, porque não precisava muita coisa para ele.
porque ele sabia tudo, né? Então, então, nesse sentido, assim, eu gosto muito de trabalhar com não atores, né? Assim, com atores que trabalham, que fizeram muita pouca coisa. Às vezes eu pego o jeitão dele e falo assim, pô, eu queria aquele jeitão que você estava falando comigo ontem à noite. A hora que você entrou no bar, que você parou, encostou no balcão, eu quero aquilo. Entendeu? Então Uhum. eu penso muito nesse sentido. Agora, assim, para dirigir o ator, eu tive o maior mestre do mundo, né? Para aprender a dirigir atores, que foi o Fauzi Arap. O Foz me ensinou tudo sobre direção de atores, né? Para mim, é o maior diretor de ator que eu já trabalhei, assim. Eu lembro que o Foz... E tem muita coisa assim, no caso do Foz Arap especial, é muito louco, porque o Foz, assim, como o Foz era um grande ator, eu nunca vi ele atuando, assim, em palco, mas todo mundo fala, o Jô Soares cansa de falar isso, toda entrevista que ele quer citar alguém como grande ator, ele cita o Foz e fala que o Foz era um ator brilhante. Eu nunca vi o Foz fazendo, mas eu vi o Foz como o Foz me dirigiu 3 vezes, em 3 peças, eu vi a maneira como ele dirigia e aprendi muito vendo ele dirigir. E quando ele trabalhava comigo era muito simples. Quando ele dirigiu o Kerouac, por exemplo, ele simplesmente mostrava para mim como é que tinha que fazer. Então eu sentava e assistia ele fazendo. E era impressionante o que ele fazia. Né? Ele pegava o texto, a maneira como ele modulava e descia, crescia, e dava intenções. Ele mostrava para mim como é que tinha que fazer. Né? Uhum. Eu assistia, sentava, entrava no palco e eu fazia igualzinho a ele. Assim. Não igualzinho, que eu não jamais conseguiria fazer com o Uhum. mesmo brilhantismo que ele fazia. Mas assim, eu imitava ele mesmo, assim, todas as intenções que ele deu. Ele assistia e falava assim, tá ótimo, agora vamos pro ponto chique, comer Bauru. Porque a gente ensaiava na frente do ponto chique, né, no apartamento que ele morava ali na Paulista. Ensaiava Uhum. lá no salão de festas dele, a gente montou o Kerouac inteiro no salão de Croc festas. era um monólogo, né? Muito, É um muito. monólogo. O Marcelo Uhum. Montenegro, que operava técnica, às vezes ia lá assistir e tal, e sai, ele pode até ver, testemunhar que era assim mesmo nosso processo de trabalho. Né? O Fauzi ia lá, mostrava a cena, eu imitava e a gente ia pro Comer Bauru. Entendeu? A gente montou a peça em um mês dessa maneira. Assim. Mas é um cara que sabia Uhum. tudo, né? E assim, o que eu aprendi com ele me serviu muito para poder dirigir atores hoje em dia. E não que eu faça do mesmo jeito dele, que eu não tenho o brilhantismo dele. Mas, Uhum. assim, eu uso muito os ensinamentos dele para dirigir atores, assim. Mas, Uhum. assim, eu procuro não ser chato, assim, dirigindo ator, porque, na verdade, o ator às vezes empaca, né? Então, você ficar tentando forçar demais o ator a render tudo que você quer no mesmo dia, você vai deixar o ator maluco, né? Então, quando você tem que Uhum. saber até o momento que você pode ir com o ator. Então, onde a corda estica, né? Eu posso ir até aqui com esse ator hoje, né? Não adianta eu forçar a Uhum. barra mais. Tá beleza, agora vamos tomar uma cerveja, vamos fazer outra coisa. Que tem aqueles diretores que querem ficar trabalhando na sala de ensaio durante Na 6 horas exaustão. seguidas. Você vai. Né? Oi? Trabalho na exaustão, né? Tem essa coisa de trabalhar na exaustão do ator. Coisa chata do caralho. Eu jamais faria isso com nenhum ator, não gostaria que fizessem comigo. Uhum. Então, então eu não faço isso. Então, na verdade, eu sinto até onde o ator está indo. Eu falo, brother, vamos tomar cerveja, amanhã a gente retoma. Entendeu? E você vai ver que no outro Uhum. dia ele já está com energia diferente, ele vai entender o que você quer. Entendeu? E Uhum. aí você tem um mês às vezes pra montar, mas também mais que um mês para montar uma peça, eu já acho exagero. A não ser que seja uma peça que exija muito, uma peça de 3 horas, sabe? Uma epopeia Uhum. em cena. Que não se faz mais hoje em dia, infelizmente, que eu adoro peças longas. Mas, assim, a eu fazer peças longas eu não gosto de fazer. Mas eu gosto de assistir quando a peça é boa. Né? Uhum. Tá. Então, mas não se faz mais isso. Acho que um mês é um tempo bom, né? Para montar uma peça. Eu acho. É, tem de tudo que é jeito, os processos, né? Os famosos Tem. processos. Como Tá, é. tem várias maneiras de preparar Neston, né? Então, não tem problema. Né? Mil maneiras de preparar nesse. É, Ô, nada é Mário, que a hora condenável. passa. Acho que cada um acha o seu jeito, né? Né? Aqui a hora passa rápido, a gente tem só 5 minutos, muitas Tá. perguntas, como eu falei no começo, não ia dar para ler todas, infelizmente.
mas bacana que as pessoas querem saber muita coisa aqui. Queria que você falasse nesse finzinho, tem 5 minutos aí, as pessoas estão perguntando se você vai dar curso de direção, tem muita gente perguntando sobre questões referentes à sua trajetória, à sua vida pessoal e tal, se você tem escrito sobre isso. Eu acho que as suas crônicas contam um pouco, né? Sobre essa trajetória, né? Acho que ao Anos de Furacão, enfim, tem os seus livros aí. Como é que as pessoas podem entrar em contato com a sua obra nesse momento de pandemia, que não dá para te ver no teatro? E o que você está pretendendo fazer, se você vai dar curso, enfim, fala um pouco dos próximos passos. Né? A coisa de curso, assim, na verdade, assim, eu sempre reluto muito em dar curso, assim, porque eu não me sinto professor, né? Tem caras que sabem, tem didática para dar curso, né? Eu não tenho muita manha de fazer isso, assim, eu me sinto meio mal, assim, quando eu fico na frente de um grupo de 10, 15 pessoas, fico explicando coisas para eles, assim. Então, as poucas vezes que eu dei oficina, que eu dei curso, foi trabalhando diretamente num texto de teatro, numa peça, por exemplo. Me sugeriram há pouco tempo, Mário, vamos fazer oficinas. Eu falei, eu faço fazer oficina se for o seguinte, eu vou montar uma peça e as pessoas que estão fazendo a oficina vêm assistir a montagem da peça. Né? E ficam vendo como é que a gente monta a porra da peça. E aí, no final, quando terminar o ensaio do dia, por exemplo, a gente fica discutindo como é que eles viram, o que eles acharam, etc. Aí eu acho possível, né, fazer uma oficina dessa maneira, mas uma oficina que eu banque o mestre, o professor, que senta lá na frente e fica falando, eu não sei fazer. Entendeu? Então, na verdade, eu não me sinto à vontade de fazer, assim, sabe? Uhum. E qual que era a outra pergunta mesmo? As pessoas estão Fora isso perguntando aí? bastante sobre questões da sua vida e tal, se tem lugar que elas podem saber um pouco mais sobre a sua trajetória. O pessoal falou aqui, a Gisela perguntou da questão do seminário, e outras pessoas perguntaram de questões relativas à sua trajetória. Eu acho que os seus livros de crônica, né, não sei, os Anos de Furacão, acho que tem algumas coisas ali que dá para elas saberem, né, Mari? Acho que todos eles têm, né? Uhum. Tanto Bagana na Chuva, é um romance meio autobiográfico, O Atiro um Dramaturgo, Esse Tal de Amor e Outros Sentimentos Cruéis, Os Anos do Furacão, As os crônicas, né? poemas todos, as Uhum. crônicas, né? Eu acho que todos eles são. E o livro que eu acabei de escrever agora, que é um livro sobre os 5 anos que eu passei no seminário, que que está pronto, né? Agora é mandar para a editora. Essa Que semana é o acho que eu termino a romance. última revisão. É um É o romance. romance, é um romance sobre os 5 anos que eu passei no seminário mesmo, assim, dos 12 aos 17 anos, assim. Antes de eu ser expulso de lá e começar a fazer teatro. Quando eu fui expulso de lá, começou a minha vida em teatro mesmo. Uhum. Então, é uma vida pré, pré-teatro, né? Apesar que a gente fazia muito teatro lá dentro do seminário. Eu comecei a fazer teatro no seminário. Tinha um grupo de Uhum. teatro lá dentro, né? É isso. Você. Eu estou perguntando qual é o título do romance, mas ainda não está pronto. A hora que for para sair, você avisa, né? É, eu tenho título já, mas não estou a fim de veicular ainda, né? Eu prefiro veicular quando já tiver a editora fechada, etc. Aí eu veiculo isso, né? Sobre. Tá. A gente tem 2 minutinhos. Você tem alguma coisa para indicar para as pessoas lerem, ouvirem aí nesse momento de pandemia? Alguma coisa que você acha que você tenha lido, ou alguma coisa sua, alguma coisa para as pessoas lerem ou verem? Eu acho o seguinte, eu acho que não tem muito o que a gente fazer nesse momento agora. A gente tá fudido mesmo, assim, né? Não há como a gente fazer o que a gente gosta mesmo de fazer. Então, o que sobra pra gente é ficar lendo mesmo, vendo filme. E eu acho que a coisa das redes sociais são muito importantes nesse momento, assim. Tem pessoas que Uhum. condenam as redes sociais, mas eu acho muito importante, que é o jeito que você tem de comunicar com seus amigos. Uhum. E eu acho que também procurar ter, assim, amigos no Facebook ou mesmo no Instagram, que é um espaço mais limitado para isso. Eu acho que é bacana porque principalmente se você tem amigos que te dão dicas interessantes, entendeu? De livros e escrevem textos bons. Tem muito cara escrevendo bem no Facebook, tem muito cara escrevendo, dando dicas muito interessantes de filmes, de vídeos, links. Então, eu acho que essas pessoas são legais pra caramba. Você. Não que não seja legal também essa coisa frívola da garota que posta uma selfie. Eu acho bacana pra caramba também, não tem problema nenhum, né? Deixa a menina postar a Uhum. selfie dela, deixa os caras falarem mostrar o cachorrinho deles, não tem problema nenhum.
pessoas ficam loucas, né? Não pode, é muito cachorrinho, deixa os cachorrinhos, cara, pô. Não tem problema nenhum, entendeu? Tá, não quer ver o cachorrinho, pula, vê outra coisa. Você não, mas não fica condenando as pessoas que mostram os cachorrinhos deles, Deixa elas. né? Mário, vai Deixa. cair, são 14 Cachorrinho segundos. também é cultura. Oi? Isso aí. Diga. 10 segundos, vai cair. Brigadão, viu? Ah, Obrigada a falou. todo mundo que Beijo, veio. Paula. Beijo. Obrigado, rapaziada, que acompanhou aí. Valeu.